Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso. Então, aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Olá pessoal, bem-vindos ao curso de massagem com pedras quentes. Bom, eu sou a Bianca Rodrigues, eu já fiz alguns cursos aqui com vocês no Centro Educacional 7 de Setembro e massagem com pedras quentes foi um curso que vocês pediram bastante, por isso estou aqui de volta, tá? Nesse curso eu quero levar vocês a um outro tipo de pensamento sobre massagem e sobre a utilização de acessórios como as pedras, por exemplo, tá? Essas pedras, elas têm uma história, elas são bem antigas e a gente vai ver isso nessa primeira aula. Para quem não me conhece, não fez nenhum outro curso comigo, eu sou a Bianca, eu sou fisioterapeuta. A minha primeira atuação na fisioterapia foi com massagem, então me formei em massoterapeuta antes de ser físio. E aí, quando eu me formei em fisioterapia, eu continuei fazendo cursos de terapia manual e eu passei a atender isso durante aí uns 3 meses. Eu só atendi isso depois da minha formação em físio, mas eu já atendo terapia manual, massagem desde 2015, tá? E pedras quentes é uma técnica que eu faço aí já tem uns 3 anos e é uma das que eu mais gosto, tá? Então eu vou mostrar para vocês hoje. Se você não me conhece, você não sabe, mas a minha área de especialização hoje é a saúde da mulher, então tem bastante coisas que eu vou falar aqui que vai casar com isso, tá bom? Então não se assuste se eu falar alguma coisa aí de fisioterapia pélvica e obstetrícia, porque é a área que eu atuo, a área que eu me especializei, tá bom? Vamos lá, vamos para o conteúdo? Vamos falar um pouquinho da origem da massagem com pedras quentes. Essa técnica é mencionada em diversas culturas desde tempos remotos. Há informações de tratamentos de cura utilizando-se pedras nos ensinamentos indígenas, xamãs e curandeiros antigos. Mas ela também é bem conhecida na China, que quando a gente fala de massagem em pedras quentes no Brasil, a técnica que a gente mais utiliza veio da China, tá? Lá na China utiliza-se pedras aquecidas para relaxar os músculos cansados desde a dinastia Shang, tá? De 1500, 2000 a.C., então é bem antigo, né? A gente tem aí alguns lugares, alguns historiadores dizendo que Hipócrates já fazia uso de massagem e que ele já fazia uso do calor. E o que se tinha naquela época? Pedra, né, para esquentar, para aquecer, água também, então já usava isso, né? Hipócrates, pai da medicina, né? Essa técnica de massagem com pedras quentes tem como eu posso dizer, tem uma visão, né? As pessoas têm uma visão sobre essa técnica de algo relaxante, de algo luxuoso, né? Se lembra muito de spa. E, na verdade, a gente pode usar para várias coisas. Então, a gente vai criar hoje um novo conceito sobre essa técnica. Tem a ver com luxo, com spa? Tem, né? Sempre vai ver em filmes, séries. Se você for a um spa, você vai ver, né, a técnica como algo muito relaxante, como uma terapia ali de relaxamento. Mas a gente pode utilizar muito para dor,
para atenção, e aí, por que não juntar tudo isso e fazer um dia de luxo para tratar algo, certo? Então, o que eu quero que vocês comecem a pensar a partir desse curso é que o calor exerce uma função ali, exerce uma resposta no nosso organismo e que isso vai tratar algo. E é isso que a gente precisa entender nessa primeira aula para então aplicar a técnica, que não é tão difícil. O difícil dessa técnica é você entender que existem contraindicações, que existe um jeito certo de se utilizar calor, um momento certo de se utilizar calor. Mas a técnica em si é muito tranquila, é uma das mais fáceis. E se você já faz algum tipo de massagem, você vai ver que você substitui a sua mão pela pedra ou você adiciona na sua massagem as pedras quentes, tá? Então vamos lá. O que é massagem? Para quem ainda não faz massagem. Uma das definições, uma das que eu mais gosto, por isso que eu coloco em todas as aulas, é essa aqui. É o ato de friccionar com as mãos ou por meio de aparelhos específicos as partes do corpo, proporcionando bem-estar, alívio de dores musculares, das tensões e do sistema emocional de forma terapêutica, relaxante, desportiva e estética, tá? Bom, tá vendo aqui, ó, o ato de friccionar, ou seja, de apertar, de deslizar, com as mãos ou por meio de aparelhos específicos. O que são esses aparelhos específicos? Até agora a gente falou aqui de massagem clássica, né, de massagem terapêutica e de drenagem. E a gente utilizou as mãos. Agora a gente vai começar a entrar aí nesse aparelhos específicos. As pedras é um desses aparelhos, tá? As pedras, o bambu, as ventosas, tudo isso é técnica de terapia manual através de aparelhos, tá? Sempre vai chamar terapia manual, mesmo que você aplique esses aparelhos, esses acessórios, porque o aparelho ele depende da sua mão para trabalhar, tá? Então, se você tem alguma dúvida do que é terapia manual, por quê? Porque terapia manual não é só massagem. RPG, por exemplo, é uma técnica de terapia manual. Não parece, né? Para quem não sabe o que é RPG, é reeducação postural global, que a gente faz lá na fisioterapia. É um curso específico para isso. A gente trata algumas posturas para melhorar a sua coluna, para melhorar desvios no seu corpo, más posturas. E é uma técnica de terapia manual, por exemplo, né? Então, quando eu falo que eu me especializei primeiro em terapia manual e não massagem, é justamente por isso, porque eu utilizo outras técnicas que são terapia manual, mas não são massagem, tá? Então, se você também faz isso, começa a usar o termo terapia manual e explica para as pessoas, né? Porque eu não sabia também, alguns de vocês também não, e os nossos clientes não sabem mesmo, tá? Mas se você quiser usar o termo massagem para ser mais tranquilo, pode usar também. Só lembra que tem essas diferenças, tá bom? Quais são os efeitos fisiológicos da massagem? Massagem, por enquanto a gente ainda não está falando especificamente da aplicação de calor ou da utilização das pedras, tá? Bom, aqui, eu vou falar rapidamente e depois comento em cima, tá? Então vai acompanhando comigo aqui pelo apontador. Aumento da circulação sanguínea e linfática, a gente viu bastante isso, né? A gente viu que podemos usar, se você não fez o curso de massagem, eu vou revisar com quem fez e vou explicar para você. Então, a gente pode utilizar as mãos para seguir o fluxo sanguíneo, melhorar isso. A gente pode fazer a drenagem linfática também, seguindo ali o ritmo e seguindo a direção da linfa e melhorar esse sistema, certo? Então, toda a massagem, ela vai ter um efeito na circulação sanguínea e vai ter um efeito na circulação linfática. Somente a técnica de drenagem linfática isolada faz drenagem linfática, certo? Quando você faz outro tipo de massagem, vai ter um efeito, vai melhorar, mas você não estará fazendo drenagem, tá? Vai ser mais lento, vai ser mais tranquilo, não vai ser a mesma coisa de uma drenagem, 1 hora ali fazendo só isso, tá bom? Porque lembra, massagem, as técnicas de massagem querem atingir a musculatura, e a musculatura é mais profunda. Então, a gente precisa fazer mais pressão. A circulação linfática é mais superficial, mais próxima da pele. Então, a gente não precisa fazer tanta pressão. Quando eu utilizo mais pressão profunda, a drenagem, a linfa
é acionada, mas de uma forma bem básica, bem tranquila, tá? Porque o seu corpo não entende que você está fazendo drenagem. Foi esse? Então vamos lá. Aumento do fluxo de nutrientes, remoção dos produtos catabólicos e metabólicos, melhora a redução de edemas, aumento da elasticidade do tecido conjuntivo, a gente pode falar um pouquinho sobre fáscia, tá? Alívio da dor, aumento dos movimentos das articulações, estimulação da atividade muscular, estimulação e melhora das funções viscerais e promoção do relaxamento local e geral, tá? Vamos falar então da fisiologia da aplicação do calor. Depois a gente fala um pouquinho sobre as pedras, tá? Porque as pedras são aquecidas, então o objetivo, eu vou falar bastante sobre o uso da pedra em si, mas o objetivo de usar a pedra quente é a própria aplicação de calor, tá bom? Que poderia ser feita com uma bolsa térmica, por exemplo. Vamos lá. A elevação da temperatura exerce um efeito direto no estado de dilatação das arteríolas e vênulas, mediante a atuação na musculatura lisa dos vasos. O que é a musculatura lisa, para quem ainda não estudou isso? Fibras musculares que contraem de forma autônoma. Então, a gente tem tipos de músculo no nosso corpo. A gente tem o nosso músculo esquelético, que é, por exemplo, o nosso bíceps, que eu mexo, certo? Porque eu quero. Fala, vou mexer o bíceps. Eu mexo. E eu tenho a musculatura lisa, que funciona de forma autônoma. O meu sistema autônomo, que está lá no meu sistema nervoso, é que controla isso, tá bom? Então, sempre que você lê o termo musculatura lisa, lembra que não é você que controla isso. E aqui, nos vasos, a gente tem essa ação. Esse aqui é um vaso normal, o calibre dele tá normal. Esse aqui é uma vasoconstrição, tá vendo? Um vaso constringido, olha aqui, ele fica menorzinho. E a gente tem a vasodilatação, que é quando o calibre aumenta um pouquinho. Tá? Então, pela aplicação do calor, a gente tem a vasodilatação. A gente aumenta o calibre do vaso, certo? E se a gente for falar em contrapartida, a vasoconstrição acontece pela aplicação de gelo. Ok? Então, o calor faz vasodilatação e o gelo faz vasoconstrição. Muito bem. Quando é que eu uso o calor dentro das minhas técnicas, dentro dos meus atendimentos de massagem? Quando há dor, quando há tensão muscular e processos inflamatórios crônicos. Atenção, não usar em lesão aguda. Se você é fisioterapeuta, educador físico, você já deve estar com isso muito claro na sua cabeça. Mas a gente vai relembrar e vamos explicar também para quem está chegando aí nesse mundo de calor e de gelo agora, tá? O que é uma lesão aguda e o que é uma lesão crônica? Então, o processo inflamatório é um processo que acontece no local de lesão por ação do nosso organismo mesmo, a gente também não controla isso, certo? E ele tem alguns sinais, eu vou mostrar para vocês já, para a gente reconhecer que é um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, ele pode ser agudo ou ele pode ser crônico. Esse processo, ele tem ali a função de reparar o dano tecidual que aconteceu, ou ajudar a combater uma infecção. Então, o nosso sistema imunológico, que a gente tanto ouve falar, é que vai fazer isso, tá? Junto com outros pontinhos aí de outros sistemas, tá? A fase aguda é até 72 horas após a lesão. Na fase aguda, a gente tem a fase subaguda, tá? Que é, por exemplo, a fase aguda a fase aguda vai até umas 48 horas, e depois disso a gente tem a fase subaguda, que está migrando, que está mudando para a fase crônica, tá? Então, agudo é rápido, é hoje. Bati o dedo hoje, isso é agudo. Daqui 3 dias é crônico, tá? Crônico nem sempre está associado à ideia de que é algo que não cura, tá bom? Por quê? Porque quando a gente fala crônico, você fala assim, já ouviu o termo? Eu tenho sinusite crônica. Não sou da área respiratória, eu sei que isso não existe, tá? Mas, porque crônico parece que é algo contínuo e parece que é algo que não cura. Porque sinusite não é um processo que a gente trata. É um processo inflamatório, inclusive, né? Que a gente trata.
toma remédio ou faz, enfim, vários tratamentos e curou. Ok, tive uma sinusite. E tem gente que fala assim, eu tenho uma sinusite crônica. E aí não te dá a impressão de que não trata? Nossa, eu vou ficar tratando, mas ela nunca vai curar. E é algo contínuo, sempre tá ali. Então não associem a palavra crônico com algo que não cura, porque nem sempre é assim, tá? Pode ser algo recorrente, então, eu tenho sinusite crônica porque um mês sim, um mês não eu tenho. Ok, eu entendi o que você quis me passar sobre a sua sinusite, mas crônico não é algo que não cura, tá? Pode ser que não, ok? E a fase crônica ocorre esse período e aí ela dura até a reparação do tecido. Algumas doenças autoimunes, então doenças que acontecem no nosso próprio organismo, certo? Nosso sistema trabalhando contra a gente, tem a característica do processo inflamatório crônico. Aí sim é algo contínuo, algo que não cura, certo? As doenças autoimunes como, por exemplo, a artrite reumatoide. Sabe aquela dor nas articulações, que algumas pessoas chamam de artrose também? Um processo inflamatório crônico, certo? Mas não é algo contínuo. Hoje dói, amanhã não. Dói só pela manhã, tá? Então, tem essa diferença. O processo inflamatório de corte, por exemplo, cortou o dedo, vai acontecer um processo inflamatório ali, vai chegar às células de defesa, vai ter bastante líquido ali. É um processo que vai curar, certo? Mas ele vai passar pela sua fase crônica, que é depois aí das 72 horas, mais ou menos. Deu para entender? Processo inflamatório agudo e crônico. Agudo aconteceu hoje. Aí, amanhã vai ser agudo, depois de amanhã vai ser agudo e depois vai ser crônico, tá? Até reparar, até sanar tudo. Muito bem. Como reconhecer um processo inflamatório? Tem 5 pontinhos que acontecem no processo inflamatório e a gente precisa ter pelo menos 4 deles, tá? Então, a gente tem na região calor, rubor, tumor, dor e perda de função, tá? Calor, vasodilatação, aumento do metabolismo celular. Então, fica quente mesmo, tá? Rubor, fica vermelho. Vasodilatação, hiperemia, traz mais sangue para aquela região, certo? Tumor, é o mesmo que edema, você pode ouvir. Calor, rubor, dor, edema e perda de função, tá? Vasodilatação, extravasamento de fluido, permeabilidade, influxo celular e quimiotaxia. Vocês vão ouvir esses termos, tá? Nada mais é do que o edema, do que o inchaço que acontece pelo acúmulo de líquido ali, tá? Então, a gente tem as nossas células, a gente tem as nossas arteríolas, as nossas artérias, nossos vasos, e alguns desses vasos vão participar desse processo, e as células também. Então, ocorre o extravasamento do líquido, então sai líquido dessas estruturas e fica ali no meio em que está a lesão extracelular. E aí ocorre o edema, tá? Então, pode ser tumor ou pode ser edema. Dor. Liberação de mediadores afetam as terminações nervosas. Então, a gente tem a dor como um dos sinais flogísticos do processo inflamatório, da inflamação. E a gente tem o quinto aqui, que é a perda de função. Então, sei lá, vamos dar um exemplo. Cortei meu dedo, certo? E minha função é mexer o dedo, certo? Ele mexe. E aí, eu tenho lá os 4 sinais e eu tenho a perda da função. Então, meu dedo não consegue mais dobrar por conta da minha lesão. A mesma coisa pode acontecer no joelho, pode acontecer no ombro, pode acontecer em qualquer lugar de um processo inflamatório, tá? Então, eu preciso ter aí 3 ou 4. Geralmente, as literaturas trazem 4 sinais, tá? Para ser um processo inflamatório. E por que eu tô te falando tudo isso sobre processo inflamatório? Porque um dos piores erros que eu já vi profissionais que trabalham com massagem pedras quentes cometendo é aplicar calor onde tem um processo inflamatório crônico. Calor é usado, aliás, falei errado, né? Olha eu errando aqui, o meu pior erro, em processo inflamatório agudo, tá? Processo inflamatório crônico é legal, precisa, ajuda. No processo inflamatório agudo, a gente piora a situação. E piora mesmo, tá? Por quê?
Porque quando eu tenho um processo inflamatório agudo, eu tenho extravasamento de líquido, certo? E o meu corpo está fazendo vasodilatação. Ele já está fazendo isso, ele já está aumentando o calibre do vaso. Se eu colocar calor, eu vou potencializar tudo isso. E o meu edema, a minha dor, a minha perda de função pode piorar ainda mais, tá? Então, o processo inflamatório pode levar mais tempo para acontecer, o nosso corpo pode demorar mais tempo para se recuperar, e isso é muito errado. A gente não deve fazer isso, tá bom? Por quê? Porque a gente está ali para tratar, para ajudar, e não para piorar a situação. Então, processo inflamatório agudo, a gente não coloca calor. O que é um processo inflamatório agudo que pode chegar pra gente? Hematomas. Então, ontem eu joguei futebol e tomei uma pancada na coxa. Aí tá lá, roxo, tá edemaciado, tá quente, é um processo inflamatório agudo. Aconteceu ontem e ele chegou para você hoje. Se você aplicar calor lá, vai piorar. Por mais que o calor seja bom para dor, ele não é bom nesse momento. Então, a gente não vai aplicar. A gente não deve aplicar, tá? Quando é que eu vou aplicar o calor? Em processos inflamatórios crônicos. Então, na semana passada, eu tive uma pancada e ainda dói. Beleza, eu posso usar o calor. E também é bem interessante para quem tem artrite, por exemplo, né, que o frio geralmente causa mais dor para essa pessoa. Então, a gente pode usar o calor para melhorar a mobilidade, para aliviar as tensões musculares, tá? Então, ponto gatilho é processo inflamatório? Não é processo inflamatório, tá? É um ponto de tensão ali na musculatura e eu posso utilizar calor para ajudar a soltar, tá? Do que a gente usa, assim, uma das técnicas que a gente usa para soltar os pontos gatilhos é a utilização de calor, porque a gente não precisa ficar apertando muito, o músculo relaxa e aí quando a gente vem soltar é muito mais fácil. E geralmente, se eu não usar pedras quentes, geralmente a gente usa as pedras quentes quando o tempo tá mais friozinho, tá? Porque esquenta bem. Mas nada impede a gente de usar uma pedra, eu vou falar disso bastante com vocês, num tempo de calor, para utilizar o calor, tá? Mas, por exemplo, a gente usa lençol térmico, aí fica ali na maca, a gente utiliza a bolsa de água quente para fazer esse relaxamento, para melhorar a dor. A pedra vai atuar da mesma forma, tá? Então, fechou? Vamos revisar, porque isso é importante. Eu não vou aplicar calor em processo inflamatório agudo, tá? Nunca. Não vou fazer isso. Não preciso fazer isso. Não preciso errar assim, tá? Então, calor é para processos inflamatórios crônicos ou para quando não há processo inflamatório. Entendeu isso? É só para a gente sempre associar. Chegou com uma lesão de ontem, não preciso aplicar calor, tá? Não necessariamente eu preciso aplicar gelo, ok? Isso ele pode fazer na casa dele e ele vai precisar de uma orientação do ortopedista dele, do fisioterapeuta, tá? Não preciso fazer isso durante a minha massagem, mas o calor, que é algo que eu utilizo como um aparelho específico de massagem, eu preciso ter na mente que se ele estiver com processo inflamatório agudo, eu não vou mexer com calor, tá bom? Vamos lá. Então, eu já falei isso aqui, tá? Que em contrapartida, o calor é uma excelente escolha para alívio da dor, tensão muscular e processo inflamatório crônico. Se atente a isso, a terapia será um sucesso. Então, se você não errar em processo inflamatório agudo, tem tudo para a sua terapia ser ótima e um sucesso, tá bom? Resposta fisiológica ao calor. Então, a gente tem vasodilatação, aumento da permeabilidade capilar, que é um dos vasos, né, que faz parte ali do nosso sistema cardiovascular, alívio da dor, hiperemia, então, lembra? O sangue fica ali acumulado, mais próximo da pele, fica vermelho, aumento da circulação sanguínea local e eliminação dos pontos gatilhos. A eliminação dos pontos gatilhos está bem ligado aqui à hiperemia, tá? Então, quando a gente está apertando, que a gente segura, lembra dos pontos gatilhos? Aquele pontinho de tensão que fica no músculo, sabe aqueles nós que a gente acha? Então, a gente vai soltar, vai friccionar, pode ser circular, pode ser linha, mas a gente também segura, aperta e segura. Para quê? Para gerar ali
mais sangue, para chegar mais sangue ali, tá? E melhorar a circulação desse ponto gatilho para ele ser eliminado. E a vasodilatação vai nos ajudar nisso, certo? Se eu tenho aumento do calibre, o sangue vai chegar mais rápido, vai chegar de uma forma menos resistente, né? Porque as artérias e as arteríolas têm uma resistência maior do que as veias, que fazem um retorno venoso. Então, se eu promovo a vasodilatação, o sangue vai chegar com mais facilidade, ok? A utilização das pedras. Então, eu posso utilizar o calorzinho dessas pedras para fazer essa aplicação de calor e ter essas respostas fisiológicas, tá? Vamos falar das indicações dessa massagem. Dor muscular, tensão crônica, atrofia dos músculos, estresse, cólicas menstruais é ótimo para cólica, viu? Má circulação do sangue, cansaço e artrite reumatoide. Contraindicações. Vamos lá. Existência de traumas, feridas abertas, contusões recentes, foi o que eu falei pra vocês, lembra do exemplo da batida? Tava jogando futebol, tomei uma pancada ontem, contusão recente. Entorses e queimaduras. Vamos lá, vamos pensar. Se eu quero aplicar calor em alguém, eu vou utilizar calor numa pessoa que estava na praia ontem e tá super queimada de sol? Não vou. Em nenhum tipo de queimadura, tá? Queimadura eu não vou usar. Em queimadura eu não vou fazer nem massagem, que vou piorar a situação, tá? Entorse, então também é uma lesão ali recente que entorce. Torcer o tornozelo, por exemplo, tá? Ferida aberta eu não faço nem massagem, quem dirá aplicar pedras quentes. E existência de traumas. Então, esse tipo de trauma, assim, de contusão recente, a gente não faz, tá? E se a pessoa também não... Traumas psicológicos, não gostar muito de traumas emocionais, né? Mais bonito de falar. Não tiver muito afim, não tiver muita proximidade com o uso de pedras, de calor, a gente não vai fazer, tá? Tumores, então, a gente não faz, geralmente não faz nem massagem, tá? Doenças circulatórias, flebite, tromboflebite, por exemplo, trombose, a gente não vai fazer, tá? Porque eu vou aumentar. O que é trombose e flebite? Flebite é uma inflamação ali dos vasos e a trombose é o trombinho, certo? Que forma, lembra aquele coágulo que fica preso na parede dos vasos? Isso é trombose. Se eu aumento a passagem de sangue, se eu aumento o calibre do vaso, eu não posso deslocar esse trombo? Posso, e ele vai virar uma embolia e isso vai prejudicar bastante o paciente. Então, eu não faço também, tá? Se a pessoa chegar e falar, tem trombose, não faz. Se a pessoa tem uma tendência, não faz. É melhor fazer outra coisa, tá? É melhor falar, vai com o teu médico, vê. Lógico que trombose não é uma coisa que a gente vê. Então, o que a gente tem que fazer? Vou falar de novo, hein? Terceira aula de terapia manual. Terceira aula que eu vou falar. A gente precisa fazer entrevista com o nosso paciente. A gente precisa fazer anamnese. Tá? Perguntar, você tem doença circulatória? Você já teve? Quanto tempo atrás? Né? Perguntar quais são os seus hábitos. Eu tive trombose no ano passado. Tá, e o que você fez? Fez exames de novo? Você faz exames de quanto tempo? Quais são os seus hábitos? Você passa muito tempo em pé? Muito tempo sentado? Você anda de avião? Perguntar tudo isso, tá? Então, coisas que a gente não vê, como tumor, como doença circulatória, a gente precisa perguntar para o paciente. Porque imagina a gente fazendo algo ali e depois descobrir que o nosso paciente teve um trombo deslocado. Você não vai ficar pensando, falar, meu Deus, será que fui eu? Pode ser, tá? Então, não façam. Melanoma, também não vai fazer, né? A mesma coisa do tumor, melanoma a gente às vezes consegue ver, mas não vai fazer, tá? Hemofilia, que aí tá, doenças de peles infecciosas, a gente não vai fazer, tá? Doença de pele, a gente não faz massagem, a gente não faz nem pedras quentes. Pessoas com hematomas graves, mesma coisa ali das contusões, mas o hematoma é aquela coisa, você vê, tá? Então, contusão recente. Nem sempre a pessoa vai ter os 5 sinais. Então, ela vai ter que te falar o que aconteceu. Se ela tá te procurando para fazer massagem e isso aconteceu, geralmente ela fala, porque é um local dolorido, para você não apertar muito, ou para que você faça algo para aliviar. Mas se você perceber hematoma, assim, roxo, você também não faz, tá? Mesmo que ela não fale.
Pós-cirúrgico, não aplico calor em pós-cirúrgico, tá bom? Nem de cirurgia plástica, nem de cirurgia de correções, nenhum tipo de pós-cirúrgico eu faço calor, tá? E nem alterações de sensibilidade. E esse aqui é bem importante. Por quê? Se você tem uma pessoa que não consegue distinguir para você se ela tá sentindo o calor, você não pode queimar essa pessoa? Pode, né? E aí a gente não vai fazer. Eu tinha um paciente, na verdade ele era meu aluno de Pilates. Pra quem não sabe, eu também tenho formação em Pilates. E o pai dele não mora com ele. Eu moro aqui, ele mora lá no Paraná. Não sei de onde você é, eu tô em São Paulo. E geralmente no final do ano, ou no meio, assim, julho, dezembro, ele vem passar as férias com o filho aqui. E o filho sempre compra pacote de massagem pra ele fazendo no tempo que ele ficar aqui. E aí, ele veio e falou, você vai atender meu pai. Meu pai tem Alzheimer e ele gosta muito de massagem, eu quero que ele faça com você. Eu falei, ótimo, vamos lá. Quando ele chegou, ele tem um grau, assim, um nível de Alzheimer avançado, né? Então, no meio da massagem, às vezes ele para e fala, eu não quero mais, eu vou embora. Onde é que eu tô? Eu tô no Paraná? Eu falo, não, você não tá, né? Você tá aqui com seu filho, você tá fazendo massagem. Às vezes ele acorda e fala, para, eu não sei quem é você, tira a mão de mim, né? Então, e às vezes eu pergunto assim, tá doendo? Porque tem, assim, sabe, uma tensão muscular. Tá doendo? Ele fala, não tô nem sentindo. Então, além de ter uma situação, uma doença ali que mexe com a memória dele, que mexe muito com o humor, ele também tem uma alteração de sensibilidade. E aí, um dia, tava bem frio, e o Zé Antônio, né, que é o meu paciente, falou, meu pai quer fazer massagem com pedras quentes. Na hora, eu já falei, eu não vou fazer, não faço. Ele insistiu muito, insistiu, porque ele gostava muito, que ele faz lá no Paraná. E aí eu falei assim, ok, eu vou fazer testes com ele, e se eu sentir que não é pra fazer, eu não vou fazer. E aí, se ele não fizer outro tipo de massagem, se você não quiser, ele pode ir com você, não tem problema nenhum. Mas eu não vou fazer. Ok. Fui fazer teste com ele, sem pedra, tá? Fiz vários testes de sensibilidade com ele. Apertava, beliscava. Alguns lugares ele sentia. Lógico que eu não faço nada pra machucar, tá? Só pra ver se ele sente. E alguns lugares ele relatava, e alguns lugares ele relatava baixo. Eu fui lá, voltei do teste, falei assim, olha, ele não está pronto para fazer uma massagem completa de pedras quentes. O que eu posso fazer é deixar um nível muito baixo de temperatura, e aí sim eu posso fazer, mas assim, bem pouco. E aí ele concordou comigo, ok, a gente entrou no acordo, e foi assim que eu fiz. Se eu pego uma pedra que tá muito quente, por quê? Porque eu sou uma pessoa que quanto mais quente, melhor. Não tem problema nenhum ficar vermelho, dar aquela sensação, sabe? Sabe quando você encosta e faz um... Eu adoro, mas esse é meu tipo de sensibilidade, que é ao contrário pro frio, por exemplo. Eu não consigo colocar gelo, não me agrada, dói, é incômodo, eu não consigo, certo? Eu gosto muito do calor. Então, pra mim, a temperatura da pedra pode ser maior. Mas para algumas pessoas não, tem que ser mediana. No caso dele, tinha que ser muito baixo. Tinha que ser quase morninho, quase para frio. Por quê? Porque eu não posso correr o risco de queimar, de machucar meu paciente. Então, sempre, se você vai atender pedras quentes, sempre pergunta, você já fez antes? Não, minha primeira vez. Tá, vamos deixar numa temperatura média. E sempre vai testar a pedra. Dá para o paciente segurar. Fala assim, segura essa pedra. Encosta no rosto, encosta, sei lá, na coxa, no abdômen. E fala, é assim que ela é, tá? Essa é a temperatura que eu vou usar. Você suporta? Suporto. Então tá bom. E se for um paciente como o meu, no caso, o filho ia ficar lá. Ele fica 1 hora de massagem lá. Ele não fica dentro da sala, mas ele fica lá. Se eu precisar abrir a porta e falar, olha, eu preciso de você, ele está lá. Certo? Então,
se você for atender pessoas que têm alterações de sensibilidade, alterações de humor, alterações da memória, sempre deixa um acompanhante ali, tá? Porque você pode precisar. É a mesma coisa quando ele acorda e fala, eu quero ir embora. Gente, não tem o que fazer, ele quer ir embora. Ele vai ficar nervoso, ele vai ficar alterado. Não precisa disso, né? Ele é um senhor, não precisa disso. Então, o filho dele tá ali, às vezes ele entra, dá uma acalmada e fala, posso ficar aqui dentro? Pode. Aí a gente termina, né? Em alteração de sensibilidade, ele não vai ficar nervoso, nem bravo, nem falar pra eu parar. Ele não vai sentir. Então, eu posso queimar esse paciente, pode ser ruim pra mim e pra ele, tá? Então, alteração de sensibilidade, a gente precisa ficar bem atento. Bom, na próxima aula, a gente vai falar da utilização das pedras. E aí eu vou falar bastante sobre como elas são, que pedra que a gente compra, que pedra que a gente pode usar, de onde elas vêm, tá? Como que a gente aquece. A gente vai falar só das pedras, que é bem interessante. A aula vai ser bem legal. Então, eu espero vocês aqui amanhã, tá? E não esquece, se ficou alguma dúvida da aula de hoje, deixa aqui nos comentários que eu vou lendo ao longo da semana. E aí, eu vou fazer a aula tirando as dúvidas de vocês na última, tá? Se não tiver, me perguntam sempre, Bia, e se não tiver muitas dúvidas? A última aula tem o resumo de tudo que a gente viu, pra gente relembrar, ficar fresquinho, e também as dúvidas, tá? Então, não se preocupem, que a última aula sempre tem bastante conteúdo legal. Então, eu espero vocês aqui amanhã. E estudem bastante aí fisiologia do calor, que vai ser bem interessante e te diferencia aí no mercado de trabalho, tá bom? Um beijo!